Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira a todos nós hoje, para a glória de Deus. Amém. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Vamos então à palavra de Deus hoje, que está no livro de João. Tá tortinha, vai ficar torta mesmo. Livro de João 16:33, tá? A palavra está no livro de João 16:33. Vamos falar de paz, vamos falar o que está na palavra de Deus, que Jesus aconselhou aos discípulos, né? Jesus teve uma conversa aos discípulos, falando sobre a ida dele, né? Sobre a morte dele na cruz, sobre ele deixar os discípulos, algo que os entristeceu, mas Jesus deu um conselho a eles ali, e esse conselho também serve para nós, né? Então, tá na palavra, João 16:33. Então, a nossa live hoje nós vamos orar para buscar, né? Busca ter a paz que Jesus oferece. Amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor, depois nós vamos de palavra. Para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai. Seu Pai, Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, daquele que vive e que reina e intercede por todos nós. Amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, por esse fôlego de vida, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque até aqui a tua mão santa e poderosa tem nos ajudado em meio a guerras, conflitos, problemas, mas a tua palavra diz que nós devemos olhar para Jesus, né? Olharmos
e ter paz nele, olhando para ele, que é o nosso Senhor e Salvador e o nosso modelo. Em nome de Jesus, Pai, que a paz que excede todo entendimento invada a mente e o coração dos teus filhos e filhas, e que nós não venhamos nos prostrar diante do problema, da luta, da preocupação, do medo, da ansiedade, Pai. Que nós venhamos em tudo dobrar nosso joelho e buscarmos em Ti a solução para aquilo que tira a nossa alegria, a nossa paz. Em nome de Jesus, vem guardando, protegendo, livrando do perigo, do mal, os teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia então no livro de João. João 16:33. Esta palavra falou comigo e creio que também falará com você. Amém? Amém. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava aqui conversando com os discípulos, falando a respeito do que aconteceria em seguida, que ele seria preso e que certamente iria para a cruz, né? Mas Jesus estava dizendo a eles: vocês passarão por aflições, por tristezas, talvez vocês vão chorar e se lamentar por causa da minha ausência, porque não estarei mais com vocês. Mas vocês poderão, em meu nome, pedir ao Pai, e certamente o Pai dará, concederá a vocês o que vocês pedirem, né? E será completa a alegria de vocês. Jesus estava falando, advertindo a respeito dessas coisas. Mas Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque os discípulos se entristeceram. O fato de estarem caminhando já há um tempo e aprendendo com Jesus, é claro que eles queriam que Jesus permanecesse, mas Jesus tinha um propósito de morrer naquela cruz para salvar a humanidade, de morrer, levar sobre ele todos os nossos pecados, a morte, a enfermidade. Então, propósito de Deus muitas vezes vai trazer lágrimas, choro, problemas, guerras, aflições, confusões. Jesus advertiu, Jesus falou a verdade, Jesus não disse aos discípulos que tudo seria fácil, sem complicações. Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim. Então, amados, é em Cristo que nós vamos ter paz, né? Porque se nós pensarmos como é que eu vou ter paz em meio à guerra, como é que eu vou ter paz em meio aos conflitos, em meio à crise financeira, em meio a perseguições, não tem como ter paz nestas situações. Mas a palavra de Deus nos ensina que a paz, ela é um dom de Deus, ela não é algo humano, algo que nós possamos entender, né? Aonde que diz isso? Lá no livro de Filipenses 4:7, né? Diz que a paz que excede todo entendimento invada sua mente e seu coração. Então, essa paz, ela não é uma paz normal, natural, que vem de nós mesmos, ela é uma paz que vem de Deus, que vem de Jesus, é um dom de Deus, é algo sobrenatural. Então, quando nós estamos passando por problemas, a tendência é nós perdermos a paz. Mas Jesus disse para eles: eu estou conversando com vocês, eu estou dizendo essas coisas, eu estou explicando o que vai acontecer para que vocês em mim tenham paz. Então Jesus se coloca como um exemplo neste versículo para que nós venhamos a olhar para ele. Por quê? Porque Jesus passou por problemas e foram muitos. Passou por rejeições, por apontamentos, por perseguições. Foi perseguido por religiosos. Não foi odiado pelo povo, foi odiado pelos sacerdotes, né? Rejeitados pelos seus, rejeitado pela sua terra natal, rejeitado, desacreditado, né? Então,
Jesus passou por todo tipo de problema. Mas o que Jesus fazia? Jesus se apartava. Jesus ia para o secreto. Jesus ia para os lugares escondidos, orar na madrugada, porque ele precisava a solução para os seus problemas. Ele precisou andar nesta terra e vencer a hipocrisia, vencer a falsidade, vencer a inveja, vencer as dificuldades, as inúmeras dificuldades que surgiu no caminho dele, mas era um propósito de Deus ele morrer naquela cruz. Alguns dizem assim, que vitória que Jesus teve se Jesus acabou sendo morto, foi caluniado, difamado e morreu da forma que morreu. Não entendeu nada do propósito grandioso que Deus tinha para com a humanidade. Então, meus amados, Jesus nos diz hoje carinhosamente: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então a paz não é da terra, a paz não é do homem, a paz não é humana. Ela é dom de Deus, ela é sobrenatural para a nossa vida. E quando nós olhamos para Cristo e buscamos esta paz, dobramos o nosso joelho e oramos e pedimos a Deus, como Jesus disse, peçam ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Ele vai ter misericórdia, Ele vai estar com vocês não estarão caminhando sozinhos, porque vocês agora têm a missão de levar o evangelho, de levar a palavra, de curar os doentes. Ou seja, na obra de Deus também teremos aflições, também teremos complicações. Se no mundo nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, Cristo nos prometeu esta paz. Então, que nós não venhamos a perder a paz em meio a guerras, conflitos, em meio a problemas financeiros, problemas de saúde, problemas com filhos, que nós venhamos a fazer o que Jesus nos disse, porque Ele deixou claro, neste mundo vocês terão aflições, as coisas vão ficar difíceis, pode complicar, mas se vocês olharem para mim, se vocês olharem para a minha trajetória, se vocês verem tudo que eu venci, vocês vão se alegrar, vocês vão ter bom ânimo. Tem que ter bom ânimo para vencer, porque Jesus ele não perdeu a esperança, não perdeu o ânimo, e ele buscava tudo isso orando, clamando, pedindo ao Pai que o fortalecesse, que o desse soluções, e assim nós fazemos. E por que nós precisamos confiar em Deus, amados? Porque é a nossa confiança em Deus que vai nos dar força. É a confiança de que nós não estamos caminhando sozinhos. Assim como Jesus caminhou com o auxílio do Pai, nós também caminhamos com um olhar cuidadoso e protetor do Pai. Então, a paz. Paz. Você vai ter paz quando confiar em Deus, em meio aos teus problemas, em meio às tempestades, em meio a tudo aquilo que o cenário está dizendo que não vai dar certo, que você não vai vencer. Você vai vencer se confiar. Uma profunda confiança em Deus é o que nos faz vencer. Segunda coisa, não esquecer que Deus ele é um Deus de provisão, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode faltar, amados, mas saiba que Deus ele estará lá, esperando você dobrar o joelho e pedir. Em nome de Jesus você pedir e o Pai vai dar. O Pai vai dar e vai dar, e a nossa alegria, nós vamos pedir e nós vamos receber o que Jesus diz para ele, para que a alegria de vocês sejam completas. Peçam em meu nome, e o Pai vai conceder. Então busque essa paz que sai de todo entendimento, uma paz que o mundo não entende, porque o mundo pensa que vai ficar em paz quando tiver dinheiro, quando tiver muitos amigos, quando tiver com dinheiro na carteira, quando os negócios estão bombando, a gente sai para vender e vende, a gente consegue cumprir metas, a gente consegue pagar todas as contas, a gente não se gripa no inverno, a gente não tem nenhum problema. Aí nós vamos ter paz, não, gente. Jesus promete paz em meio aos conflitos, em meio aos problemas, em meio às guerras, em meio às crises. Essa é a paz que Jesus oferece, um dom de Deus, algo sobrenatural, mas só vai entender e só vai compreender se confiar, se crer que Deus é Deus provedor, se caminhar com Deus, se olhar para Jesus. Então procure em meio ao seu problema, em meio à sua guerra, olhar para Jesus Cristo.
olhar para Jesus e dizer se Jesus venceu, porque vencedor não é aquele que tem muito dinheiro, que tem muitas riquezas, né? Vencedor é aquele que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que tem Deus caminhando consigo, porque Deus, para todas as coisas, ele tem uma solução. Para todas as coisas, ele sabe como nos consolar, como nos ajudar, como nos fortalecer na caminhada, para que a gente não desista do nosso propósito, para que a gente não desista de conquistar aquilo que Deus tem para nós. Então peça paz, peça tranquilidade para resolver os seus problemas. Não perca o controle, tenha bom ânimo, não se dê por vencido. Ore mais um pouco, busque um pouco mais a solução, persista um pouco mais, porque Deus, ele é aquele que traz a solução, ele é aquele que traz mudança, ele é aquele que nos faz caminhar com o problema e achar a solução. Amém? Amém. Então, não estamos sozinhos. O Pai está cuidando de nós. O Pai está cuidando de cada detalhe. É isso que eu queria falar, é isso que Jesus queria dizer. As aflições, elas vêm e passam. Tempos ruins, crises, né? Sejam elas crises de ansiedade, de medo, de preocupação, isso tudo passa. Mas se nós aprendermos a confiar em Deus, se nós entendermos que Ele é Deus de provisão, que Ele é Deus que traz soluções, que Ele é Deus que faz mudanças, que Ele é Deus que nos guarda, que nos protege, que nos cuida. Mesmo quando o inimigo está pintando um cenário para nós, Deus vem e diz, não, isso não é assim, né? A morte de Jesus Cristo não foi o fim. Para muitos foi, mas não foi o fim, foi só o começo, né? Então, receba essa palavra. E Jesus disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, olhem para mim, olhem para o meu caso, olhem para a minha vida e tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo, eu venci e vocês também podem vencer. Então não fique ansioso, a palavra diz que devemos lançar a nossa ansiedade sobre Jesus, não fique com medo, porque a palavra de Deus tem inúmeras palavras que diz, não temas, pois sou contigo. E sobre as preocupações, Deus tem uma passagem que Deus diz, né, que Ele cuida dos pássaros. E se os pássaros são importantes para Deus, quanto mais nós que somos filhos de Deus. Então Deus provê o que comer, o que vestir. Não se preocupem com essas pequenas coisas. Amém? Amém. A palavra de Deus é remédio para todas as dores. É paz, que excede todo entendimento. É o que nós vamos pedir para Deus hoje. Que Deus nos dê essa sabedoria de olharmos para Cristo e não esquecermos que a paz é um dom de Deus. Então, se você perdeu a sua paz em meio a esse problema, em meio a esse conflito, eu te digo hoje, leia Filipenses 4:7 e medita e pede para Deus a paz que excede todo o entendimento, que ela venha invadir a sua mente e o seu coração. Amém? Amém. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente.
Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos entregar no joelho, vamos entregar aos pés de Jesus Cristo todo medo, toda dor, toda ansiedade, toda preocupação, né? Tudo aquilo que rouba a nossa paz. Que nós possamos olhar para Cristo e vermos nele o exemplo, né? E buscarmos esse dom de Deus, buscarmos o sobrenatural de Deus para vencermos em paz, orando, buscando a Deus. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos Teus filhos e filhas que estão, Senhor, guerreando contra um problema financeiro, contra um problema de saúde, contra, Senhor, guerras no ministério, contra a vida espiritual que está conflituosa, contra problemas espirituais, tem ataques, tem problemas, o inimigo está investindo contra, fazendo oposição, lançando setas, tudo, Senhor, que não provém de Ti, venha cair por terra, paz, e que o Senhor possa derramar paz, a paz que excede todo entendimento, invada a mente e o coração deles agora, porque isso vem de Deus, isso é dom de Deus, isso é o sobrenatural de Deus, Pai, que nós possamos lembrar da Tua palavra, diz para nós não andarmos ansiosos, que entregarmos a ansiedade na oração, não nos preocuparmos, não termos medo porque o Senhor é conosco e não nos preocuparmos com o que vestir, o que comer, porque o Senhor é Deus provedor, o Senhor é Deus que está cuidando de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento venha tomar conta deles agora, que nesse mundo nós teremos aflições. Jesus não mentiu, Jesus falou a verdade, mas que nós precisamos ter bom ânimo, precisamos ter força, resistência para vencer o mundo, assim como Jesus venceu, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que ela venha fortalecer, levantar aqueles que estão caídos, trazer paz àqueles que estão sem paz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda seta maligna, toda obra de inveja, toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento, todo mal, tudo aquilo que ataca essa vida, todo pensamento de desânimo, de desistência, de morte, de ruína, de fracasso, todo mal em nome de Jesus seja dissipado agora, que a luz de Jesus Cristo possa entrar nesta casa, neste lar. Pai, vai falando com os teus filhos e filhas, vai trazendo a resposta, vai trazendo o ânimo, vai trazendo a alegria de estar na presença de Jesus, Pai. E que o Senhor possa direcioná-los, que o teu Espírito Santo possa estar hoje, neste dia, conosco, nos trazendo alinhamento, nos trazendo resposta, nos trazendo solução para tudo aquilo que tirou a paz dele ou dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Então, olha para Jesus, tá? Olha para Jesus e não desista. Insista mais um pouco, lute um pouco mais, ore um pouco mais. A solução para o seu problema vai chegar. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos vocês em Cristo muitíssimo e eu espero que você fique em paz durante este dia. Amém? Confie em Deus e tudo vai dar certo.